Pessoal, eu estou gravando essa videoaula para falar do tema da terceira semana do volume 7 do material do PET aí, né? Terceira semana para vocês e do sexto ano traz o seguinte tema: bacias hidrográficas e rios voadores, né? São dois temas praticamente num, porque são dois conceitos que vão ter ligação, mas há também diferenciações entre esses dois conceitos aí de bacias hidrográficas e rios voadores, e eu vou explicar na sequência, né? Bacia hidrográfica primeiro, depois rios voadores. Bom, começando pelo bacia hidrográfico. O que vem a ser uma bacia hidrográfica, né? Ela vai corresponder a toda a área drenada por um rio, né? Aí vai ter um rio principal, seus afluentes, subafluentes, né? Sendo que ela vai ser delimitada por um divisor de água. O que vai esse divisor de água? O que ele vai ser? Qual que vai ser esse delimitador? O relevo, geralmente o relevo. As bacias hidrográficas, elas vão existir, né, bacias hidrográficas maiores, e dentro dessas bacias hidrográficas maiores, elas vão ser compostas por bacias hidrográficas menores, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, a bacia hidrográfica do Paraná, por exemplo, que é a que vai, a bacia hidrográfica de um rio principal, que é a que vai, para onde que vai os rios aqui da nossa região. A da nossa região, a microbacia, né, uma bacia menor, que é a da nossa região, é a bacia hidrográfica do Rio das Mortes. Por quê? Todos os córregos e rios menores da nossa região aqui, eles vão desaguar, né, eles são afluentes e subafluentes do Rio das Mortes. Então, o Rio das Mortes, nessa micro bacia da nossa região aqui, ele é o rio principal e forma uma microbacia. E uma bacia maior, uma bacia hidrográfica de maior porte, ela é formada de várias microbacias, né? Por exemplo, a bacia do Paraná, ela tem o rio Paraná, que vai ser o principal, onde todas essas microbacias vão desaguar, no final vai para o Paraná, para o rio Paraná, então vai ser desaguado lá, nele que é o rio principal. Só que vai ter formatos por várias outras microbacias, e todas as microbacias vão ter um rio principal, seus afluentes, seus subafluentes, ok? Eu vou mostrar para vocês o esquema que está no material de vocês para explicar sobre essa questão dos elementos que compõem um rio e dos elementos que compõem uma bacia hidrográfica em si. Então, pessoal, observem esse esquema aí do material de vocês. Vocês observem que aqui, ó, vai ter a nascente, onde que eu tô apontando o dedo aqui, ó. Aqui é a nascente do rio. A nascente de um rio, né, ou de uma bacia hidrográfica, é onde a água ela vai submergir a água submerge do subsolo, né? Vem para a superfície e a partir dali ela vai escoar pela superfície, né? No caso, essa nascente aqui, ó, é a nascente dessa bacia hidrográfica em si, né? E aí ela vai ela vai fazer com que nasça o rio principal. Que vocês podem estar percebendo aqui, ó, esse que tá passando aqui onde que eu tô apontando o dedo, ó, esse é o rio principal dessa bacia hidrográfica. Esses aqui, ó, são os afluentes do rio. São rios, né, afluentes que vão desaguar no rio. Esse aqui é um afluente, esse aqui é outro afluente, e aqui a gente está vendo um subafluente. O que é o subafluente? O subafluente é o rio ou córrego, né, que vai desaguar no afluente, ou seja, ele não deságua no rio. Por exemplo, vamos pegar a bacia do Paraná, o Rio das Mortes, que vai ser o rio que vai desaguar o principal da nossa bacia hidrográfica aqui. Então vamos pegar a bacia hidrográfica do Rio das Mortes. O Rio das Mortes, ele tem o Rio Carandaí, por exemplo, que é um rio que é afluente do Rio das Mortes.
um córrego ou um rio que deságue no Rio Carandaí é subafluente do Rio das Mortes. Então, subafluente é aquele rio ou córrego que deságua no afluente do rio. O leito, pessoal, vocês estão percebendo aqui, ó, tá escrito leito. O leito é o caminho que o rio faz, né? Esse caminho que o rio faz aqui é chamado de leito, né? E a foz é onde o rio vai desaguar no oceano, no mar em si. Então, a foz é quando ele vai e deságua no mar, ok? O leito do rio, né, essa forma que o rio toma, depende muito do relevo. O rio é muito influenciado pelo relevo. Por exemplo, se for um leito com mais curva, né, igual tá aparecendo esse aqui, vai ser um rio que está sobre uma planície, porque a água corre com mais calma, então ela vai escavando mais para os lados e para o fundo, inclusive vai ser um rio mais fundo também. Já se você observar um leito mais reto, né, esse leito mais reto ele vai estar em locais de relevo mais acidentado, mais íngreme, né? E aí vai ser a água vai escavar mais para frente, né? E menos para os lados e para o fundo. Então vai ser uma parte do rio mais rasa e e menos larga também, né? Aqui a gente pode observar que o leito dele vai se alargando, né? Conforme vai se aplanando o relevo, o leito do rio vai se alargando. A gente tem outros conceitos que não estavam ali naquele esquema, que é a margem. A margem aos lados do rio, né? Sempre vai existir duas margens, a direita e a esquerda, né? De um lado e de outro. É onde o rio bate na superfície em si. E a gente tem também a confluência. A confluência é quando há o ponto de junção ou encontro, né, entre dois fluxos de água diferentes. Por exemplo, quando dois rios se juntam, dois afluentes se juntam e por aí vai, né? Isso aí é a confluência. Uma confluência que é muito conhecida, não sei se vocês sabem, só para vocês terem uma ideia, é a confluência do Rio Negro com o Rio Solimões. O Rio Negro e o Rio Solimões são dois afluentes do Rio Amazonas, na bacia hidrográfica da Amazônia. E esses dois rios, a confluência deles, quando eles se juntam e formam o Rio Amazonas, o início da confluência dele é muito perceptível, porque as águas do Rio Negro, e até por isso ele tem esse nome, elas são muito escuras. Já a do Rio Solimões não, ela já é mais clara. E quando elas se juntam nessa confluência, que elas se unem e vira o Rio Amazonas, é muito perceptível, porque uma água é muito mais escura que a outra, né? Vocês podem até procurar isso na internet para vocês verem como que é uma confluência. Essa é uma confluência que dá muito para perceber, muito perceptível. Nem todas são assim tão perceptíveis, tão fácil de se ver, se notar assim. Agora vamos lá para rios voadores. Bom, pessoal, a gente vem falando, né? Eu falei para vocês semana passada sobre o ciclo hidrológico, o ciclo da água, né? Uma das consequências do ciclo da água é a evapotranspiração, que é a evaporação da água na superfície terrestre, né? Que é algo que ocorre. Esses rios voadores são massas de ar, mas em grande volume. Por que que isso ocorre? Quando ocorre rios voadores? Quando essa evapotranspiração ela é muito grande, né? Ela é muito grande, está evaporando muita água, e vai ter muita água em forma de gasosa, né? Que é o vapor de água, circulando pela atmosfera, que são os chamados rios voadores. É uma gama enorme de massas de ar, né? De massas de água, né? Aliás, em forma gasosa, né? Que vão circular. Inclusive, essas massas de água em forma gasosa, elas vão distribuir muita chuva para vários lugares. Eu vou dar um exemplo de rios voadores muito comum, talvez os mais comuns do mundo, que é da região amazônica. A região amazônica é uma região, do ponto de vista hidrográfico, muito abundante, tem muita água, né? E a gente está falando de um clima equatorial, um clima quente. Então tem muita água e muita evapotranspiração. Por quê? Porque o calor faz com que essa água
evapora muito, a evapotranspiração é muito grande ali na região amazônica. Então vai ter muita água que está sobre a superfície terrestre, em forma líquida, obviamente, se transformando, né, virando vapor, né, se transformando e indo para o estado gasoso. E formando esses rios voadores, né, na região amazônica. Esses rios voadores, né, que é a água em forma gasosa, né, em vapor de água, eles não vão ficar ali na região amazônica, eles vão circular, né, a circulação de massas de ar, principalmente agora no verão, para a gente aqui, eles vêm para várias regiões, principalmente para a região sudeste, para a nossa região aqui, e traz chuvas para a gente, né? Esses rios voadores, juntamente com a massa de ar equatorial continental, são os principais causadores de chuva para a nossa região, né? Então, isso mostra uma das grandes importâncias da preservação da floresta amazônica e do bioma amazônico como um todo, daquela região como um todo. Ok, pessoal? Então, rios voadores nada mais do que uma massa muito grande de água em forma gasosa que se evapotranspirou, né? E que circula, e a grande importância deles é que eles vão fornecer precipitação, chuva, né, para várias regiões, nesse caso específico aí da região amazônica, para a nossa região aqui do sudeste, para nossa região, para nossa cidade em si, ok? Então é isso aí, pessoal.